Entre a segunda vigília e a terceira vigília é meia-noite. Mas a hora, eu disse a vocês no princípio, a trombeta soa em Jerusalém, porque é festa de trombetas. Por isso que o apóstolo São Paulo diz assim: e a trombeta soará, e os mortos vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Mas a trombeta vai soar onde? A trombeta, ou o shofar, vai ser soprado lá em Jerusalém. É interessante que quando o dia, e eu quero que nós passemos a observar isso, o dia não começa meia-noite e 1. O dia começa com o pôr do sol. Um dia faz menção a outro dia. Então ali termina o dia. Quando termina, está começando com a noite. Então, quando termina, o sol se põe, o shofar toca. E ele vai tocando ininterruptamente até o fim da festa. Só que à meia-noite acontece algo sobrenatural, que é o arrebatamento. É à meia-noite lá em Israel. São mais ou menos 6 horas. Mais 6 horas. Tem certeza? Não é menos, não? É mais 6 horas. É mais. Então, se é meia-noite com mais 6, seria 6 horas da manhã no Brasil. Por isso que Jesus disse assim: 2 estarão no campo, uma será tomada, outra será deixada. 2 estarão na cama, uma será tomada, outra será deixada. Porque ele está tratando de fuso horário. Está tratando de hora em toda a terra. Então, muitos vão ser deixados, muitos vão ser levados. Então, à meia-noite, do dia 1º de Tisre, o Senhor vai chamar o seu povo. Quando? Eu creio muito em breve. Dia 9 de setembro, é isso mesmo, 9 de setembro, é o dia 1º de Tisre, pelo calendário nosso, aqui, não é? Parece que é. Porque os judeus, ele não move o calendário segundo a palavra. Ele se move segundo o nosso calendário, na transferência, conforme muda, e eu quero mostrar isso de uma outra forma. Então, o que vai acontecer? O arrebatamento da igreja, ou dos santos, será um acontecimento universal. No mesmo instante, no mesmo momento. Mas o centro é Israel. E o centro de Israel é Jerusalém. A hora de Jerusalém é a hora do arrebatamento. Isso é loucura, porque o Senhor Jesus disse que nem o Filho do Homem sabe. Vira o tempo do verbo? Sabe. Presente. Senão ele dizia, saberá. Se ele é Deus e não sabe, então tem alguma coisa errada nessa história. Ele diz, eu e o Pai somos um. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então ele é Deus e ele sabe. Então o que é o arrebatamento? O arrebatamento é o acontecimento que na realidade marca a separação do povo de Deus. O arrebatamento não é para o mundo. O mundo jaz no maligno. O arrebatamento é o Senhor tratando com o seu povo. Você acha que a pessoa vai viver a vida cristã conforme ela quer e depois vai ser arrebatado? Absolutamente, meu irmão. Vai ter que conhecer quem é a besta do mar, a besta da terra, o falso profeta e o dragão. E vai conhecer muito de perto. Vai conhecer muito de perto. O arrebatamento da igreja, o que precede ao arrebatamento de forma simultânea? Os mortos que morreram desde Adão até aquele dia serão ressurretos. Há uma corrente teológica não vão atrás de corrente teológica não, vão atrás da Bíblia, que diz que só serão ressurretos aqueles que de Pentecostes até aquele dia estiverem Jesus como Salvador. Esses não conhecem o propósito original de Deus, não sabem o que é o povo santo. Não sabe. Mas a ressurreição, absolutamente, porque o livro de Apocalipse é muito claro para falar-nos sobre a terceira e a quarta ressurreição.
muito tranquilo. Então, o que vai mover justamente isso aqui, esse tempo, que a Bíblia chama no livro de Mateus de tempos difíceis. Tempos difíceis. Do capítulo 24 até o 14, mais ou menos, que trata-se de uma semana que a porta está aberta, como a arca de Noé esteve aberta durante uma semana. A igreja de Jesus está aí, pronta para receber, mas eles se tornam cada vez mais duros. Então nós temos ressurreição, o que vai acontecer para que continue o projeto. Nós estamos no intervalo. O que está acontecendo é dentro do corpo de Cristo. E Deus trabalhando com Israel, trazendo Israel, colocando na terra, mas ainda não edificando a nação e cumprindo-se as promessas do Senhor na vida de Israel e na vida dos seus santos. Agora chega a hora do Senhor separar os santos, separar joio de trigo. Vocês lembram da parábola do joio e o trigo? E os discípulos disseram, então vamos arrancar o joio? Ele disse, absolutamente. Vocês, se forem arrancar o joio, vocês podem tirar o trigo. Isso significa, o joio é tão parecido que pode confundir dentro da igreja. Então, uma coisa que hoje não adianta eu dizer, Jesus, tira aqueles que não têm o mesmo propósito. Eu não posso orar por isso, porque Jesus disse que eles vão estar aqui. Quando que eles vão ser separados? Na colheita. A primeira parte da colheita. Então, vai ter a diferença. A diferença. Deus vai fazer diferença. Não vai ser lá fora. O mundo vai ficar e nós vamos subir. E os santos da grande tribulação? Quem são os santos da grande tribulação? Os santos da grande tribulação são os crentes que ficaram. São os crentes que ficaram. Esses, na realidade, eles vão ficar, vão crer em Jesus, verão que nós fomos arrebatados e eles foram exilados, eles ficarão, eles vão ter que enfrentar sistema político, sistema religioso e todos os sistemas financeiros, tudo aquilo, o sistema global, tudo quanto for sistema que se levantará justamente baseado no sistema que se chama democracia. Porque o nosso sistema é um sistema teocrático. Então, vamos ter a separação, e vai ser muito poucos. Serão muito poucos. Esse negócio de oba-oba, tem muita gente dentro da igreja e tem muita gente salva, eles não estão preparando o povo para o encontro com o Senhor Jesus. Não estão. Não estão preparando o povo. Ninguém sabe sobre santidade, sobre vida santa, sobre preparar. Ninguém conhece o livro de Hebreus, quando a palavra do Senhor diz assim, santificai-vos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Eles não ensinam. O arrebatamento da igreja, a transformação desses homens e mulheres, eles serão transformados sem que experimente a morte. Isso é o maior acontecimento depois da encarnação, da morte e ressurreição de Jesus. Esse será o evento mais estupendo. Esse acontecimento que se chama ressurreição e arrebatamento juntos, porque os cemitérios vão se abrir. Os santos em Cristo que morreram em Jesus, eles vão ser ressurretos. Por que serão ressurretos? Porque eles receberam um selo do Espírito para que eles possam ser levantados dessa terra. E ao receber o selo do Espírito, dá a garantia de que eles, mas morreu 2000 anos, eles serão ressurretos. E a ressurreição, essa segunda ressurreição, porque a primeira ressurreição foi de Cristo, por isso que diz, Cristo, as primícias. Primícias de quê? Da ressurreição. Primícias de quê? Do corpo de glória. Por isso que eu disse a vocês que, antes da sua morte, ao manifestar o seu corpo a Moisés e Elias, ele mostrou o corpo que ele teria posterior à sua ressurreição. Por isso que essa questão é tão poderosa e tão maravilhosa.
Os mortos vão ressuscitar e vão encontrar também com Jesus, com os corpos glorificados. O corpo glorificado é um